uma declaração que eu faria parte da geração do arrebatamento. E essa geração, né, do arrebatamento, ela vai passar pelo cumprimento da palavra, né? Os últimos dias, de fato, serão complicados, né? Em Mateus 24, de 10 a 13. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha que cenário, né? Que cenário estranho esse, né? Muitos vão fazer o quê? Se escandalizar. Apesar da Bíblia dizer, é inevitável que venham os escândalos. Também diz, mas ai de quem por meio vier esses escândalos. E escândalo tem a ver com alguém que tinha uma responsabilidade de fazer algo correto e não o fez. Escândalo não é simplesmente um erro, um dano para uma pessoa. Escândalo é quando você comete certas atitudes que jamais deveria cometer, principalmente se você carrega a identidade de Cristo. Você é um cristão. A última coisa que teria que acontecer com um cristão seria essa pessoa gerar um escândalo. E com escândalos as pessoas começam a trair, odiar uns aos outros. E aí o amor começa a esfriar, né? E o que acontece? Levanta-se falsos profetas para enganar as pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. De quantas pessoas, irmãos? Quase todos. Olha que contingente grande. Então quando a gente tem um entendimento, porque no capítulo 24, Jesus fala, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Ele fala, você tem que vigiar. E para o fogo não apagar, o que você tem que fazer, irmão? Ou você paga a conta do gás, ou você põe mais lenha. O fogo manter aceso, você tem que pôr lenha. Não tem como o fogo queimar se você não colocar diariamente várias vezes lenha para que esse fogo permaneça aceso. Nós cantamos aqui agora, né? Meu coração queima por ti. Se o seu coração está queimando, irmão, a última coisa que vai acontecer é esfriar esse amor. Coloca para mim agora 1 João 4,18. Então, se o amor vai se esfriar, no final Jesus diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a expectativa de Deus é que você persevere até o fim, porque Ele já fez tudo. Agora, a função de Jesus é voltar para trazer agora o arrebatamento, para trazer o cumprimento da palavra. E o trabalho de estabelecer o reino de Deus é da igreja, foi para ela que foi entregue as chaves do reino. O trabalho de discipular da forma correta, ensinando as pessoas a guardar aquilo que Ele ensinou você. O meu discipulado com o Carlos não tem que dizer, Carlos, você tem que fazer isso. Não, Carlos, você tem que entrar para o seu quarto, Carlos. Você tem que ouvir a voz de Deus. Porque comigo aconteceu assim. Comigo eu tive isso quando eu era jovem, eu tive isso quando eu era criança, eu tive isso nos meus primeiros anos de casamento, eu tive isso nos primeiros tempos de paternidade, eu tive isso nos primeiros tempos de servir. E todas essas coisas foram sendo transformadas, porque Deus foi mexendo, Deus foi trabalhando, Deus foi me ensinando a ouvir a voz dEle. Eu fui morrendo para certas coisas que me ocupavam o tempo. Eu nunca tive um videogame para mim mesmo. E aí, a Ângela trabalhava numa empresa, ganhou na época, para você ver noção da época que eu joguei, né? Ainda que pouco tempo, PlayStation 2. Ganhei um PlayStation 2. Nunca tinha um videogame para mim, nossa, é meu. E mais alguns joguinhos. Eu sei que eu estava zerando lá de carrinho de corrida. E aí cada vez que você ganhava, você podia mexer no carro. Então meu carro estava ficando totalmente tunado. E um dia, eu estava lá, acho que eram as 2 horas da manhã, jogando.
E Deus falou assim: ei, tempo bom que você usava esse horário para orar. Eu deixei cair o controle e falei: meu Deus. E era uma escolha minha, Deus não estava me recriminando por estar ali, mas Ele falou: eu tenho saudade quando você usava o seu tempo para me adorar. Peguei, empacotei aquele videogame, não sei, eu dei para alguém. Ah, dei para você? Mas você não ficou jogando 2 horas da manhã, não. Paulo dizia assim: morrer é lucro e o viver é Cristo. O que ele estava dizendo? Se eu morrer, eu estou com Cristo. Mas se eu vou ficar aqui, eu também preciso estar com Cristo. Paulo dizia: já não vivo eu, mas Cristo vive em... Esse cara é o mesmo que disse assim: olha, ele apresenta, né, que alegria que estava lendo a carta, né? A gente recebeu o livro com capítulos, né? Mas eles não, eles receberam uma carta. Imagina, eles estão lendo a carta lá. Vocês podem usar esses dons, porque Deus deu na igreja um apóstolo, profeta, e o Espírito é um só, Deus é um só, e o Espírito capacita cada um segundo o bem que Ele quer realizar. Tudo é Ele que faz. E vai deixando eles todo empolgado, né? Aí 8 operações, variedade de línguas. E aí de repente ele começa a dizer: mas eu tenho um caminho mais excelente. Ele começa o versículo 13 dizendo: eu tenho um caminho mais excelente. Imagina, quem está lendo aquela carta, acabou de ler todos aqueles dons ali, as operações, os novos dons. Ele, cara, que doideira, ainda tem algo muito maior. E ele começa a falar o que? De amor. É que Paulo entendeu pelo Espírito que nos últimos dias o que vai segurar o povo é o amor que tem por Cristo. E as pregações que muitos ouvem hoje é aquela pregação que engrandece o homem. Inverteu, Deus não é mais o seu Senhor, Deus é o seu escravo. Deus tem que fazer tudo por você. E olha que Ele já morreu na cruz por isso. Então Deus, Ele é obrigado a te prosperar, obrigado a tudo isso, mas na condição de um escravo, não na condição de um pai. Porque quando você entende que o seu pai é o seu provedor, a única coisa que você faz é descansar. Quando você entende que Deus, que a presença dEle, a provisão dEle, a proteção dEle são coisas do caráter dEle. Deus jamais está comprando o amor de alguém, isso é corrupção. Deus é alguém que está aberto a relacionamento. Primeiro João 4,18, pode deixar aí. Olha o que ele diz. João está escrevendo dizendo: no amor não existe medo. Vamos ler, igreja. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Agora presta atenção. Logo, aquele que teme lembra que nós ministramos a respeito do medo, que o medo vai fazer você ir para um deserto, e você estando no deserto por sua conta, com certeza não é bom. Se Deus te levar para o deserto, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas a primeira reação que a gente tem do medo é tormento, preocupação, e a gente para de confiar. E agora, olha o que João está dizendo: se você tem medo no seu coração, o amor não está aperfeiçoado em você, porque você não tem relacionamento com Ele. Você tem relacionamento com pessoas, você quer aprender com pessoas, você quer profecia, você quer um culto onde alguém fale só coisas boas para você, não puxa sua orelha. Você não quer ser discipulado, você não quer ser disciplinado, você não quer ser corrigido, você quer que da sua vida as pessoas te copiem. Deus não chamou ninguém para copiar o homem, Deus chamou para imitar a Ele. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de... Então quem olhava para Pedro, para Paulo e falava: você quer que eu seja seu imitador porque você disse que é imitador de Cristo, mas Cristo faria isso?
Se você recebe o encargo de cuidar de uma pessoa, de apontar o que mudou a sua vida, irmão, o que mudou a minha vida foi o meu tempo com Deus. O que garante que eu esteja caminhando e que eu não machuque a Ângela, Isabela, Giovanni, pessoas, são o tempo que eu gasto com Deus. A carne de qualquer pessoa é ruim, irmão. Você não jejua porque é bom, não. Você jejua porque precisa mortificar a sua carne. Você ora em línguas não é porque você é santão, não. Você ora em línguas porque você quer ser transformado. Você adora não é porque você é o mais bonito do mundo. Você adora porque você quer se tornar igual a Ele. Você quer estar perto dEle. Você quer ter a referência desse espelho que Paulo citou em 2 Coríntios capítulo 3. Você medita na palavra porque você não quer ser o expert de Bíblia. Não, você medita na palavra porque você quer ter fundamento dentro de você que transforma a sua vida. A construção, ela acontece de dentro para fora. Deus vai arrancar tudo que a minha carne produziu, porque Deus é extremamente maravilhoso e me permite semear, ou na carne ou no espírito. E se eu semeei na carne, eu vou colher da carne. Deus não me impede de semear na carne, mas também não me impede de colher aquilo que eu plantei. E muitos plantam constantemente na carne e querem colher no espírito. Esquece que tem um homem natural, um homem espiritual habitando dentro dele. E esse homem interior que tem o Espírito Santo de Deus, que precisa crescer dia após dia. E as instruções do Senhor falando, olha, nos últimos dias vão ser difíceis. Nos últimos dias, se não fosse abreviado, ninguém gostaria de suportar isso. O amor vai esfriar. Então uma das coisas que a gente mais tinha que vigiar era a questão do amor. Paulo diz, corre atrás dos dons, procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Mas lá atrás ele disse, olha, tem um caminho mais excelente, porque vai passar oração em línguas, vai passar profecia, vai passar um monte de coisa, mas esse amor não vai passar, a palavra de Deus não vai passar, ela vai se cumprir. Então se a palavra diz que vai esfriar, eu preciso manter o fogo aceso. Eles não entenderam, vou ter que falar de novo. Se tem uma palavra, se tem uma profecia dizendo que o amor vai esfriar, eu como um bom filho que amo meu pai, eu vou manter o fogo aceso. Levanta a sua mão e diga, Deus me ajuda a manter o fogo aceso. Diga para ele, sabe esse fogo? Diga para ele, sabe esse fogo? E o Senhor disse, ia arder constantemente. Me ajuda a mantê-lo aceso. Pedro dizia, faça ser conhecidas suas petições. E aí chega Salomão. Talvez Davi disse para ele, filho, quando você tiver a oportunidade de falar com Deus, peça para ele que Deus vai te fazer. E aí está lá, ele faz um sacrifício, mata lá uma quantidade de animal de forma, impressionou todo mundo. A primeira coisa que ele faz é esse sacrifício. E aí Deus falando com ele, o que você quer, meu filho? E ele só disse, Senhor, dá-me sabedoria para cuidar desse povo que meu pai me deixou responsável. Podia pedir riqueza, podia pedir um monte de coisa. O que ele pediu? Sabedoria para cuidar de pessoas. Ele não pediu sabedoria para ser mais inteligente que todo mundo. Ele não queria ser o homem mais inteligente. Ele queria saber como cuidar de um povo. Porque não foi dinheiro que Davi apenas deixou para ele. Davi deixou todo o recurso para construir um templo. Mas Davi tentou transmitir para ele, olha, tem um Deus que é digno de ser louvado e adorado. Talvez ele disse, Salomão, você vai fazer o que eu sonhei a vida inteira. Eu daria a minha vida, eu mudaria tudo se eu pudesse, eu construir uma casa para o Senhor. Porque a vida inteira eu dizia, eu tenho uma casa para descansar, eu tenho um palácio, eu tenho servos que estão aqui constantemente, e o Senhor não tem. Olha esse amor que Davi tinha, querendo cuidar de Deus, irmão. Você imagina, querendo cuidar de Deus. Quando o amor queima numa geração, irmão, você para de viver para você e começa a viver de fato para Cristo. E você sempre pergunta todo dia, Senhor, o que eu quero, o que você quer que eu faça para o Senhor?
Nós estávamos numa visita no sábado e um irmão contando lá algo que aconteceu para ele, uma situação extremamente chata, constrangedora, mas Deus usou esse cara de uma forma tão sobrenatural nesse momento. Ele pregou para mais de 500 pessoas. Lá ele recebeu até um título de pastor. Cada momento que a gente tem na vida é um momento que a gente tem para revelar aquilo que Cristo está se manifestando em mim. Não é que Deus está me dando isso, aquilo outro. Não, Deus me deu carro, casa. Não, sabe, eu era isso, mas hoje eu sou isso. Eu era cego, mas agora eu vejo. Imagina quem era surdo e dizia: eu era surdo, cara, mas eu encontrei com Jesus, agora eu posso ouvir. Eu tinha problema com minha esposa, mas agora eu amo minha esposa, eu entendi o meu papel de marido. Eu tinha problema de relacionamento com o meu filho, mas agora eu e o meu filho somos um. Eu tinha problema de relacionamento com as pessoas, mas agora eu aprendi a servir as pessoas. Em 88, quando eu converti, de 88 a 97 eu não tinha a ajuda do Espírito Santo. 97, quando eu comecei a orar em línguas, o Espírito me explicou: olha, maior é o que serve. Irmão, eu chego no lugar, eu quero estar servindo, eu quero fazer alguma coisa. Eu sou chamado às vezes para ir para almoço, quando eu vejo eu estou lá, cortando a carne, ajudando a fazer alguma coisa, porque eu entendi. Somente quando o Paulo me ensinou que quem corta carne come mais, então eu entendi. Que servir algo, irmão, que de fato engrandece o Senhor, quando as pessoas conseguem ver que nas suas atitudes Cristo pode ser visto de uma forma muito linda. E agora presta atenção, como que mantém essa chama de amor, irmão? Como que de fato a gente revela? Porque Deus não está querendo que você aprenda o que é amor, Deus está querendo que você aprenda quem Ele é. Abre para mim Gênesis 26, 24. Gênesis 26, olha o que está escrito. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão. Você pode dizer bem forte: eu. Bem forte: eu sou. E ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Gênesis 35, 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações serão de ti, e reis procederão de ti. Tudo isso por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Antes dele anunciar a promessa, ele diz: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E porque eu sou, se você entender, você é. Se Ele é, irmãos, essa é a maior razão para a gente dar todo o nosso amor para Ele. Porque quando você consegue revelar que Ele é em você, pronto, você prega com a sua vida. Se precisar, prega com palavra, mas prega com a sua vida. Constrange as pessoas pela presença de Deus que você carrega, não pela inteligência emocional que você apresenta. Porque falso profeta não é que está profetizando falsidade. Falsos mestres não é que está ensinando coisa errada. Falso profeta e falso mestre são aqueles que de fato não são. Eles aprenderam. É igual o chat GPT. Você coloca lá uma coisa, ele vai te dar uma fonte, vai te dar uma resposta de uma fonte que ele descobriu. Mas a revelação, ela vem para os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui nesse lugar, amém? Êxodo 3, 13. Então, olha esse contexto de Êxodo. Um povo que
está aprendendo a respeito de Deus. Então vem Abraão, Isaac, Jacó. Jacó estabelece as tribos. José é usado de uma forma sobrenatural para que a fome fosse vencida naquela época. Mas José morre, o faraó que conhecia ele também morre. O povo começa a crescer e multiplicar, porque tem uma palavra para isso. Do que Deus é, a palavra dele se cumpre. O povo, preocupado com o crescimento do povo hebreu, falou: vamos dar um jeito de colocar esse povo como escravo. E eles tendo promessa, conhecendo que Abraão era, conhecendo que Isaac era, o que Jacó era, entraram no sistema e se permitiram ser escravos, a ponto de não acreditar mais nas promessas que eles tinham recebido. Alguém que ouviu: olha, Isaac semeou numa terra seca e colheu 100 por 1. Isaac, eles tentavam entulhar os poços de Isaac, mas Isaac ia lá e restaurava as águas. Um povo que sabia o que Deus tinha anunciado. E foram perdendo a ponto de não ter mais nenhuma condição de fé. Aí o que Deus faz? Levanta Moisés. Será que tem algum Moisés aqui nessa noite? Vou perguntar de novo. Será que tem algum Moisés aqui? E o que foi que chamou a atenção de Moisés? A sarça? A sarça o quê? Ardendo? Pegando fogo, só isso? Não, ele viu uma sarça que ficava pegando fogo o tempo inteiro. É isso que Moisés estava buscando. Moisés achou que esse fogo era quando ele foi defender alguém do povo dele. Foi lá para Jetro, ficou servindo Jetro, ficou como um pastor ali, treinado nas melhores faculdades, nos melhores ensinos do Egito. Mas vai para Jetro e começa a servir, e todo aquele ensino passa a não significar absolutamente nada para ele. Mas dentro dele tinha um amor. Alguém que estava buscando: Deus, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor é real, eu sei que o Senhor é real. Um dia ele está lá cuidando das ovelhas e vê uma sarça pegando fogo. E o que chama a atenção dele é que aquele fogo era contínuo. E ele vai desesperado. Deus fala com ele: ei, tira as suas sandálias, esse lugar aqui é santo. Opa, é esse lugar que eu estou procurando. Deus estava dizendo para Moisés: você não pode entrar aqui não. Mas Deus estava dizendo assim: ei, se prepara. Se prepara, porque o que você está buscando você vai encontrar. Se prepara, porque a sua vida vai ser transformada. O seu caminhar tem que ser transformado a partir de agora. Você não pode andar aqui nesse lugar da mesma forma que você chegou aqui para mim. E deixa eu te ensinar. E aí ele entrou diante de Deus e começa a falar com Deus. E Deus começa a mostrar quem ele é. Coloca a mão no seu peito. E a mão dele estava bonitinha, colocou no peito. Agora olha para sua mão, leprosa. E para um hebreu ter lepra, meu Deus. Imagina. Agora volta, meu filho. Ele volta, vê de novo, tá lindinha. Joga o bordão no chão, vira uma serpente. Pega ela, voltou a ser bordão. E ele disse: agora você vai tirar o meu povo. E aí ele faz uma pergunta. Aleluia. Diga para esse irmão que está do seu lado: ore para que Deus lhe faça fazer perguntas. Aleluia. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, versículo 14. Leia aí, igreja. Moisés, eles estão precisando de libertação. E se eles precisam de libertação, eles precisam de cura. Se eles precisam de cura, eles precisam de paz. Eu sou.
Então quando Moisés estava dizendo para o povo: ei, eu encontrei com Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Qual é o nome dele? Deus disse lá atrás: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não queria que eles conhecessem o nome dele. Vou falar de novo. Deus não queria que eles conhecessem o nome dele. Deus queria que eles o conhecessem. Eles precisam de mim, porque eu sou. Tudo que eles precisam, Moisés, eu sou. Não vai faltar absolutamente nada. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz para o meu filho Abraão. Diga para eles: eu sou o que sou. Eu sou a promessa de Abraão. E Deus vai mostrando através daqueles sinais das pragas. Deus ensina eles a compartilhar numa mesa, uma ceia. Nessa ceia ele disse: vocês têm que estar prontos para ir embora. Diga para esse irmão que está do seu lado: você tem que estar pronto. E diga para ele: eu não estou falando de viagem. Fala para ele de novo, que eu acho que ele não entendeu. Diga: você tem que estar pronto. Mas eu não estou falando de viagem. Esteja cingido com a verdade, esteja com os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, mantenha o escudo da fé, tenha o capacete da salvação, seja a justiça de Deus através de Cristo Jesus, e o principal, que você esteja sempre com a espada do Espírito, que é a verdade, a palavra de Deus. Então Deus vai dizendo: eu sou. Diga bem forte: eu sou. Diga: o meu pai é o que é. Isaías 45. Eu leio e você lê comigo, amém? A glória do Senhor, mais forte, igreja, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá. Por que a glória de Deus vai se manifestar? E porque toda a carne vai ver essa glória? Está no versículo, e aí? Você não colocou não, né? Isaías 45. Bora, Gabriel. 45. Isaías 40, versículo 5. Por que a glória do Senhor vai se manifestar e toda a carne vai ver? Não, eu não ouvi. Por quê? Então se ele disse, Romanos 8, 18. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a... Ei, peraí. Você falou isso mesmo? Que quem vai revelar uma glória agora, quem que é? Você? E aí o versículo 19 diz que tem uma ardente expectativa aguardando exatamente essa manifestação. Deus disse: a glória dele vai se manifestar. Toda a carne vai ver essa glória, porque ele falou. E Paulo vem e diz: olha, o que você está passando agora nunca vai se comparar com a glória que você carrega. Não, vou ter que falar de novo. O que você passa hoje tem a ver com o tamanho daquilo que você precisa revelar. Eu vou ter que falar de novo, você não está entendendo. Meu Deus. Ah, papai, o que você está passando agora tem a ver com o que você tem que revelar também agora. É nesse tempo que você vai revelar, a igreja. É nesse tempo que você vai mostrar que você é alguém que Deus trabalhou de uma forma tão forte, que a única coisa que eles vão conseguir ver em você é a glória de Deus.
Vai se cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que João Batista dizia, que ele cresça e eu diminua. Não é que João Batista queria ficar um anão, não é que João Batista queria virar um homem invisível, não. O que João Batista queria é que qualquer pessoa que olhasse para ele, olhasse nele e enxergasse nele Cristo, assim como as pessoas enxergaram em Pedro, assim como as pessoas enxergaram em Paulo. Levanta bem a sua mão, se você tiver coragem de falar, que eles enxerguem o Senhor em mim, Pai. Cara, Mateus 16:15. Olha a importância, irmão, de se entender quem Cristo é. Aqui em Mateus 16:15, ele, depois de perguntar o que as pessoas dizem que eu sou, e todo mundo falou profeta, babá, babá. Aí Jesus fala, então e vocês? Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, é sobre esse fundamento. Eles precisam saber que eu sou. Agora vai para João 4. Versículo 24. Vamos ler, igreja. Deus é Espírito. Importe que eu, um dos seus adoradores, adora Ele em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o quê? Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Presta atenção, ela está falando com quem? Com quem que essa mulher está falando, igreja? Mas ela não conhece ele ainda. Então ele diz, olha, Deus é Espírito, e importa que eu adore em Espírito e em verdade. Aí ela fala, eu sei disso. Continua no 25. Eu sei disso. Eu sei que há de vir o Messias. Gente, você está de frente para o Messias. Então, para alguém ver Cristo na sua vida, na minha vida, não é só estar de frente para mim e para você, não, irmão. Alguma coisa tem que acontecer num relacionamento que as pessoas vão enxergar verdadeiramente quem é Cristo. Jesus está diante de uma mulher samaritana, uma mulher que está extremamente preocupada, porque como é que tem um judeu aqui que está conversando comigo? Que história é essa de água viva? Que história é essa que eu tinha que te pedir água e você me daria água de beber? Aí Jesus está trabalhando o coração dela. Agora, olha o que diz o versículo 26. Disse-lhe Jesus: irmão, quando Jesus fala isso para ela, a expectativa do povo era, o Messias vai vir. É a mesma coisa de André. Lembra quando André chega para Pedro e fala, Pedro, encontramos o Messias, aquele que os nossos pais anunciavam, está entre nós. Agora ele pregou sobre o Espírito, irmão. Ele disse, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Essa água vai se tornar em você água viva. Ainda era algo muito espiritual para quem ainda não tinha nem experimentado o novo nascimento. Mas agora quando ele entende, eu sou, e provavelmente alguém que ouviu a respeito do eu sou, coloca a mão no seu coração e começa a dizer, Pai, eu preciso ouvir a respeito do Senhor. Sabe, quando você fala em outras línguas, você senta numa mesa de comunhão com Ele, e Ele começa a contar coisas para você. Ele começa a ensinar todas as coisas. Ele começa a transmitir dele para o seu espírito. Ele vai enchendo você de verdades, irmão, que vão transformando cada momento das nossas vidas. Não tem como você aprender sobre amor se você não experimentar. E eu não estou falando que você precisa passar por dificuldades para você experimentar o amor. Enquanto nós estávamos adorando aqui, eu estava lá no fundo,
Jorge estava abraçado com a esposa, com a Tainara. Alguém abraça alguém sem sentir algo? Você abraça uma pessoa e não sente nada? Se você estiver numa lotação, estiver lotada, e alguém encostar em você, você não percebe uma pessoa encostando em você? Ser aperfeiçoado no amor, irmão, é permitir que o Senhor tome a sua vida nas mãos dele. Imagina, Deus te pede, faz isso. Por isso, é cheio de gente que serve a Deus na mente, que não ouve Ele, não tem experiência com Ele, não espera Deus trabalhar dentro do meu e do seu interior. Para isso, irmão, você tem que ter coragem para parar tudo, para ouvir a voz de Deus. Paulo diz, olha, eu oro mais em línguas que todo vós. Eu sei qual é o processo de transformação. Oração em línguas, culto, relacionamento com pessoas. Não é o que está acontecendo. Vão lá, cantam, tomam ceia, comem, se embriagam. Não é isso. Tem muito mais. Estar junto é de fato conseguir revelar Cristo para toda essa geração. É pegar alguém que está ali passando por dificuldade e ensinar essa pessoa a ela entrar no quarto dela. E ali ela ouvir Deus e Deus transformar a vida dela. A Martinha passou por uma guerra violenta esses últimos anos. Ou esse último ano. Na verdade, no finalzinho do ano, né? Quando ela ligou, pastor, está acontecendo isso. Nós tentamos de todas as formas humanas, conseguiu o que era necessário. E da parte da pessoa que estava junto com a gente, ele fez tudo, mas não tinha jeito. E aí nós falamos, só tem um jeito agora, é confiar no Senhor. E ajoelha no chão, irmão. Se a gente descobrir a força que tem isso aqui, ó, a gente tenta fazer no braço. Mas ser aperfeiçoado no amor é esperar que Deus faça. Mas eu não espero de qualquer jeito. Eu coloco os meus joelhos no chão. E eu vou dizendo, Senhor, até aqui eu fui na minha força. Não sei se guiado pelo Senhor, até mesmo pelas minhas emoções. Mas eu estou diante de um gigante, que só o seu amor pode derrubar ele. E esse gigante é minhas emoções, esse gigante é o meu medo, é o meu temor. E a Bíblia diz, olha, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu preciso dizer, Senhor, aperfeiçoa o teu amor em mim, dilata o teu amor em mim. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Então eu preciso que Cristo cresça mais em mim. Se eu preciso ser aperfeiçoado no amor, eu preciso que Ele cresça. E que as minhas emoções fiquem em segundo plano, que os meus desejos fiquem em segundo plano. Não é anular a vida, é ter uma vida diferente, irmão. Não é deixar as coisas do mundo, não. É deixar exatamente tudo por causa dele, por amor a Ele. Uma genuína conversão, ela entende, eu agora vivo para Cristo. E se eu vivo para Cristo, eu tenho que perguntar, Senhor, eu faço isso? Então eu me rendo aos pés do Senhor. Quando aquela mulher prostituta se lançou aos pés de Jesus, lavando os pés dele, enxugando com os cabelos. Ora, se ele fosse profeta mesmo, eu saberia quem é essa mulher. E aí Jesus faz uma parábola para ele e fala assim, escuta. Um cara tinha 2 servos, um devia para ele X e o outro 5X. Ele perdoou os 2. Ele perdoou o que devia X, mas também perdoou o que devia 5X. Quem ele amou mais? É lógico, a resposta daquele homem foi o quê? O que devia 5X. Ele diz, quem muito ama, muito perdoa. Quem muito ama. Então quando ele diz que a gente precisa ser aperfeiçoado no amor, ele está dizendo, João está dizendo, você precisa ter relacionamento com Deus.
Irmão, a pior coisa que tem é a exposição do homem. Tenta ensinar alguém, mas aí vai olhar para o caráter daquela pessoa, misericórdia. A vida da pessoa está totalmente enrolada. Então ela está revelando, talvez, que ela tenha conhecimento de alguma coisa. E para ter autoridade, irmão, eu estava com o pastor Luciano. Ele tem orado muito a respeito sobre a autoridade da igreja. E se o amor esfria, se acontece Isaías 29:3, as pessoas são só ensinadas por homens, mas nada é a revelação de Deus, isso gera um povo frio, irmão. Um povo onde a estratégia do diabo está tão perfeita, que o diabo não precisa nem demonizar ninguém, não. Ele já introduziu doutrinas dele no coração de pessoas. Pessoas hoje vivem uma realidade completamente fora da palavra. Que se ele for pegar, se tiver coragem de fazer um alinhamento da vida dele com a palavra, ele vai ver que ele está completamente errado. Um povo que se você encontra alguém que é difícil de ter relacionamento, se você evita alguém que é difícil de ter relacionamento, essa pessoa é cristã, tem alguma coisa errada nessa pessoa que ninguém quer ter relacionamento com ela. Se você anda com uma pessoa que onde ele está é fofoca, é tribulação, são situações, essa é a armadilha do diabo para esfriar o amor. E as pessoas vão desencantando, elas vão escandalizando. Tivemos agora aí, está rodando, eu orei tanto por esse menino, para que Deus fizesse alguma coisa, e aí o conselho tutelar parou ele. Não sei se vai conseguir parar, mas um menino jovem, mas esse cara talvez estava mais falado do que Pablo Marçal, se brincar. E aí as pessoas fazem chacota de igreja com isso. Cadê? Como é que é? Lá na sua igreja também a oração é quanto? Com isso as pessoas vão perdendo a fé. Com isso as pessoas vão desistindo da comunidade. Com isso as pessoas vão desistindo, porque se Cristo não é revelado, se a igreja virou um clube. Não, Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E se estamos vivendo, irmão, um tempo como esse, a coisa que mais a gente tem que fazer é o quê? Orar. O que mais precisamos fazer, irmão, é ter comunhão com oração, é buscar cultos onde a gente perca o controle, cultos onde a gente começa a buscar o Senhor e de fato Ele venha. Buscar a Deus sem a expectativa que Ele venha é vaidade. Buscar, chorar. Agora, vem Deus, vem não, que aqui é só para sair na foto. Não, se somos uma igreja, se somos um povo que ansiamos pela presença dEle, nós estamos estar disponível para Ele, nós precisamos estar disposto para Ele, disponível a dar seu tempo e disposto a obedecer tudo aquilo que Ele quer fazer, para que Ele seja revelado na sua vida. Abrir mão de coisas que talvez a gente precise abrir mão, para que Ele seja revelado. Mudar as nossas agendas, mudar os nossos relacionamentos. Paulo diz: olha, se alguém se diz ser irmão, mas é impuro, é imoral, é fofoqueiro, é avarento, não come, nem com ele você pode comer, porque um pouco de fermento vai levantar toda a massa. O quanto nós estamos dispostos mesmo a abrir mão, irmão, para que o amor de Deus encha os nossos corações e as pessoas se sintam amadas. Ah, eu estava com fulano, foi tanto amor de Deus que Ele enviou fulano na minha vida. Sabe, você ser resposta, e a expectativa de Deus é que a minha vida, a sua vida seja resposta de Deus para essa geração, irmão. É que você seja acordado de madrugada. Talvez o Gabriel lá está passando por uma situação, vai ter que fazer uma prova amanhã. Aí Deus fala assim: o Gabriel precisa fazer uma prova amanhã, ele vai dormir bem. Mas o Jorge não vai dormir hoje, porque eu vou incomodar o meu servo, e ele vai passar a noite inteira orando pelo meu servo Gabriel. E o que a gente pode correr o risco de fazer? Levanta de madrugada, Deus sopra o nome do Gabriel, e você fala assim: amém, Senhor, abençoa o Gabriel em nome de Jesus.
e volta a dormir. Agora o diabo não está dormindo. O diabo não está parado. E no outro dia, o Diógenes não precisa ligar para o Gabriel e falar assim: Gabriel, nem dormi ontem por sua causa. Não, porque ele está roubando a glória. Gabriel nem precisa saber. O mais lindo vai ser você sentar, e eu sentar, Jesus te abraçar e falar: deixa eu mostrar o seu filme. Aí você começa a ver aquele filme, nações sendo alcançadas, um monte de coisa acontecendo. Você coça a cabeça e fala assim: quando foi que eu fiz isso? Ele diz: quando você orou por um fulano, que esse fulano foi lá na África e ganhou a África. Mas eu nem sabia que eu tinha feito isso. Porque você, quando faz para Deus, irmão, você esquece. Quando você obedece a Deus, você não fica contabilizando, porque é seu pai. Quem é que faz alguma coisa para um pai aqui e fica lembrando para o pai: pai, eu fiz isso para você. Quem é que faz? Quem chega na casa do pai: pai, lembra que eu já fiz isso para o senhor? Lavei seu carro, hein? Você podia me dar um dinheirinho aí. Mas quando você lavou o carro aqui, você falou que era pro amor. Pois é, mas eu estou precisando de dinheiro para pôr combustível. Então aquele dia eu lavei o seu carro, você podia me dar duzentão aí para me encher o tanque? Quem faz isso, irmão? Ninguém. Você lembra as suas que você levou, né? As pancadas. Quem diz, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Mas eu oro, irmão, para que os nossos corações sejam aprovados diante de Deus e aperfeiçoados. João dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que doideira, né? Amar alguém que te abençoa é fácil, mas amar alguém que está falando mal de você, sangue de Jesus tem poder. Você quer orar e fala assim: ah, se eu fosse igual Elias. Lembra? Jesus está ali e o povo não recebendo ele, até querendo apredejá-lo. Aí Jesus de boa sai de lá e os dois irmãos falam assim: deixa a gente orar para vir fogo do céu. O que eles queriam, irmão? Proteger Jesus mesmo? Ou eles queriam só mesmo dizer assim: rapaz, mexeram com Jesus, nós oramos, veio fogo, matou todo mundo? Quem assistiu a Forja aí? Aí no final, tá lá o menino, né, meio lá pro final, e eu fui o primeiro aluno dele. Ah, que legal, como é que você conheceu ele? Aí eu matei o filho dele. Aí eu falei com a e a Gil: vamos embora caçar uma igreja aberta aí? E vamos lá, fala: Senhor, eu sei de Senhor como meu Senhor e Salvador. Era o quê? Quase meia-noite, né? Eu falei: certeza que tem uma Universal aberta, vamos lá. Porque o primeiro discípulo daquele homem é o cara que matou o filho dele. Eu falei: não, vamos embora numa igreja agora. O Universal está aberto agora, tem certeza que o Universal está aberto lá agora. E nós vamos lá nessa hora. Agora eu vou dizer assim: ei, Jesus, preciso nascer de novo. Porque, irmãos, ser crente não é ir para a igreja não, irmão. Ser crente não é cantar não, não é ofertar não. Tudo isso faz parte. Ser crente é de fato dizer assim: Deus, esta aqui não é o meu lugar. Esta não é a minha casa é ir com o Senhor. Então enquanto eu estou aqui, eu estou sendo enviado. Então deixa eu cumprir a sua vontade. Vamos abrir João 17. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, tem uma geração precisando de você aí. Você é médico, meu Deus, quantas pessoas você pode atender no dia e revelar Cristo? Você é corretor, você é vendedor, você é aposentado. Imagina, gente, há uma expectativa. Porque eu sei que toda vez que tem uma crise na terra, o céu responde. Eles não ouviram não, vou falar de novo. Toda vez que tem uma crise na terra, o céu responde. João 17, a partir do versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu. Liga para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você foi enviado por Deus. Você entendeu? Quem tem um chamado aqui? Eu vou falar de novo então, que você não entendeu. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quem tem um chamado aqui? Começou a melhorar. Irmão, todos nós aqui temos um chamado.
Eu não estou falando quem é pregador, quem é apóstolo, não. Eu estou dizendo que o meu e o seu chamado é revelar a glória de Deus para essa geração. Perdoar, ensinar. Chegava para uma pessoa, estava falando para uma pessoa ontem, falei, olha, sabe como é que eu resolvi isso? Gastando tempo orando em línguas. E foi tempo orando em línguas para entender que o problema era eu. Eu achava que o problema era a pessoa. Mas um dia Deus falou para mim assim: você acha que ele recebeu o amor que você quer receber? Se você tivesse amor, você amaria ele. O problema é que você não está buscando amor em mim, você está buscando amor nas pessoas. Você quer a aprovação das pessoas. Irmão, e foi a melhor palavra que eu tive, porque eu vivi os melhores últimos anos dessa pessoa. Eu fui amigo dessa pessoa. Eu fui alguém que tinha relacionamento. E essa pessoa começou a gastar tempo com a Bíblia. Essa pessoa começou a desenvolver um relacionamento com Deus. Ela ligava, eu estava no quarto orando. A Isabela dizia assim, ó, só quando ele sair do quarto. E ele dizia, como é que você fica enfurnado fazendo o que dentro de um quarto? E eu dizia, eu preciso tanto ser mudado, que eu preciso disso. E o que você faz lá? E eu disse, olha, eu medito na palavra. E eu começo a orar em língua, porque eu tenho plena convicção que ele está me transformando. Ele não está me engrandecendo, não. Ele está me diminuindo, ele está arrancando tudo aquilo que era ruim. Eu discutia. E Deus falou, você quer ter razão para quê? Ama. Quem me ama, eu me manifesto nele. Está lá em João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, eu também o amarei, meu Pai também vai amar, e vamos vir nele e vamos nos manifestar. Vamos fazer o que? Morada. Imagina, alguém precisa de Deus, e aí alguém conhece o caso e fala assim, rapaz, eu sei o endereço de Deus. Não, eles não entenderam não. Talvez alguém está passando necessidade e aí alguém conhece você e fala assim, eu sei o endereço de Deus. Onde é? Lá na casa da Ana. Deus mora lá. Ele mora. Onde é que Deus está? Está na casa de uma senhora chamada Romilda. É impossível fazer o que aquela mulher faz se Deus não estiver com ela. Era assim que eles diziam, é impossível o Senhor fazer o que você está fazendo, Jesus, se de fato Deus não é contigo. E eu estou falando de Jesus, irmãos. Homens tiveram que olhar para ele e falar assim, é impossível que você não seja de Deus, porque é impossível fazer o que você faz se você não for ligado com aquele que está lá em cima. Ei, com que autoridade esse cara faz isso? Não pode ser uma autoridade terrena. A autoridade que esse homem anda é do céu. Como que um cego de nascença pode enxergar? Aí o cego disse, o cego não estava enxergando, né? Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não sei o que ele fez, eu sei que ele fez, e o nome dele é Jesus. Não é amar uma posição, não é amar um nome, é de fato entender que ele é uma pessoa. Eu sou. Quando a mulher samaritana falou, é o Senhor, ela sai tão desesperada que ela esqueceu o canto, ela foi buscar água, irmão. Ela deixou sabe lá quem com sede, e ela foi para a cidade e disse, aquele que conhece tudo que eu sou, tudo a meu respeito, ele me amou. E toda aquela cidade começou a conhecer Jesus por causa da vida dela. Mas a Bíblia diz que também por causa deles mesmos que começaram a enxergar, ele é real, ele é real, ele é real, ele é real. Uma pessoa. O que eu falei? Quantas pessoas? Goiânia pode ser incendiada por causa. Quem pode ser essa pessoa? Aleluia. Uma escola pode ser impactada pela glória de Deus se tiver um estudante apaixonado por ele, que revele esse amor. Quando nossos ginásios estiverem lotados
em vez da gente estar gritando o nome do time, gritando Jesus. Quando se parar uma cidade inteira por causa de Jesus, não para ver o fulano cantar, mas para ver a verdade, a essência. E aí ele continua, versículo 19: eu te adoro, Senhor, te louvo, te glorifico, Senhor. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Lembra que eu disse, Gabriel tem uma prova, vai dormir. Mas Deus incomoda um filho para orar, para que ele possa dormir também na prova. Eu vou me santificar, Deus dizendo, para que eles sejam santos. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra onde creem em mim. Quem crê em Jesus, dá uma glória a Deus aí. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aí o mundo vai crer que Jesus é real, que Deus é real. Quando o Pai e o Filho e eu nos tornarmos um. E aí ele diz, para que isso aconteça, Pai, eu lhes dei a glória que o Senhor me deu. Ele pegou a glória dele e disse, Pai, o Suzano não merece, mas o nosso espírito nele vai transformar ele. E eles vão ser tão apaixonados em nós, Senhor, que é impossível eles não entenderem que foi o Senhor que me enviou. E eu neles, e o Senhor em mim, para que eles sejam perfeitos. Se o medo está, é porque não somos aperfeiçoados. Mas se eu entendo, ei, Deus está em Cristo, Cristo está em Deus, e eu não sei porque ele fez essa loucura, mas ele decidiu habitar em mim. Agora eu tenho um chamado. Fique em pé, igreja. Sabe o que Deus quer? Ele quer lugares que os doentes possam vir. Deus não quer uma igreja de gente cheia, povo cantando bonito. Deus quer que pessoas que talvez não consigam pagar o seu aluguel sejam direcionadas para vir num culto como esse. E nós estamos tão unidos em Deus e ouvir um sopro de Deus e ir lá. Deus quer que os cegos seja guiado. Alguém diga, olha, vá ali para uma igreja. Irmão, eu estava lá numa feira em São Paulo, irmão. Um cara com dor nas costas, o segurança daquele evento. E Deus falou para ele, vai lá no stand tal, procura o meu filho Suzano. Deus não mudou, irmãos. Deus podia estar falando para pessoas hoje, vai lá. Está cheio de gente fazendo coisas para Deus e Deus não está lá. Deus permite porque Deus falou, ó, deixa fazer. Os discípulos um dia falaram, estão pregando a seu respeito, você quer que a gente pare? Ele, não, não precisa parar não. Deixa. Mas não é isso que Deus quer não, irmão. Deus quer um povo que de fato viva na presença dele. Fecha os teus olhos. Se você amanhã fala assim, pastor, queria passear com a minha esposa, vou deixar meu filho aqui com você. Irmão, vou cuidar desse filho, dessa filha. Naquele dia eu vou querer fazer tudo que eu puder fazer para ele ter um dia agradável. E para te devolver essa criança perfeita. Agora imagina, ele nos deu a glória dele. Ele transmitiu esse legado para mim e para você.